Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje nós vamos falar sobre uma história em quadrinhos. Maus conta a história de um sobrevivente judeu da Segunda Guerra Mundial. Quem vai contar essa história é o filho desse sobrevivente, o Art Spiegelman. Gente, não vou saber pronunciar o nome dele, é polonês, relevem. O Art é quadrinista, cartunista, ilustrador, ele é super famoso nesse mundo dos quadrinhos. E aqui ele vai tentar contar a história do pai dele. É interessante porque ele não tem uma relação boa com o pai. E ele escreve esse livro, ou desenha esse livro, na tentativa de conhecer melhor o pai dele, de entender o que foi que o pai dele passou. E a primeira coisa que eu posso falar pra vocês é do choque, sabe, que eu tive, porque eu passei a ler quadrinhos não infantis muito recentemente. Até então, minha memória sobre esse tipo de literatura era muito relacionada à infância. Eu fui praticamente alfabetizada lendo A Turma da Mônica, então eu ainda tinha muito essa ideia na cabeça. A partir do ano passado foi que eu comecei a ler esse tipo de quadrinho não infantil e, coincidentemente, foram todas histórias tristes. Uma coisa interessante, uma sacada do autor muito interessante, é que aqui ele retrata os judeus como ratos. O título do livro é Maus porque ratos em alemão é Maus. E se os judeus eram os ratos, você já deve imaginar quem eram os gatos. E a cada página, essa parte visual, essa distinção visual nos lembra ali o que estava acontecendo naquele período. Isso traz uma carga de comoção ainda maior. Apesar de que o autor em momento algum tenta te comover, ele narra essa história de um ponto de vista bem distante, de uma forma bem crua, se torna quase que um diário do pai dele. A história em si é muito comovente, mas você não percebe em nenhum momento o autor tentando te comover. E ele narra a história da família dele desde o início, desde como eles viviam na Polônia antes da guerra começar, como foi que os pais dele se conheceram. E eles eram, assim, uma família bem abastada, sabe? Principalmente a família da mãe dele. A gente vê como esse cenário vai mudando, como eles começam a vender as coisas para conseguir sobreviver, para conseguir ir de um lugar para o outro. E a situação vai ficando cada vez pior e a gente vai acompanhando esses desdobramentos. Por se tratar de uma história real, a gente não tem nenhum momento de alívio, sabe, nesse livro. É um livro muito pesado, porque ele conta a história do pai dele, em paralelo com ele tentando contar essa história, tentando pegar dados com o pai dele, tentando fazer com que o pai dele conte o que ele viveu. E a gente não tem nenhum alívio, nem na parte que ele está contando a história durante a Segunda Guerra, nem nos dias atuais ele tentando entender essa história, porque a relação do pai dele com ele não é nada boa. A gente não tem nenhuma parte que respirei, teve um alívio. Não, porque a história realmente é muito trágica. E assim, a gente vai lendo, vai acompanhando a história e a única pergunta que fica na nossa cabeça é como a humanidade chegou a esse ponto. Como é que pessoas tinham capacidade para fazer isso com outras pessoas? E a gente se pergunta isso, mas depois de um tempo a gente lembra de depravação total, sabe? A gente lembra que o homem é caído e que nós temos toda essa potencialidade no nosso coração. A gente fica procurando um porquê, fica tentando explicar, dá mil razões para entender como é que todo aquele horror aconteceu, sabe? Para entender como a humanidade foi capaz de chegar até aquele ponto. E se você tem alguma dúvida sobre a doutrina da depravação total, é lendo uma história como essa que você vê assim nitidamente, claramente, que o homem é totalmente depravado, que o homem é caído. A gente vê todos os efeitos da queda no coração humano quando a gente lê relatos como esse. Tentar entender por que os nazistas pensavam daquele modo e agiam como agiram. A gente entende que aquilo é pecado, é toda a potencialidade do mal do coração humano. E assim, é uma história que eu super recomendo. Esse mundo de quadrinhos, assim, não infantis, digamos assim, é realmente um mundo que eu estou descobrindo agora. E eu gostei muito de ter lido essa história, não por ser uma história bonitinha, mas por ser uma história real mesmo. Uma história que nos choca, mas assim, eu recomendo demais que vocês leiam, principalmente se vocês se interessam por histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre aquele período ali da história. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do review de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar também com seus amigos. E, gente, me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de literatura. Me indiquem mais quadrinhos aí que não sejam infantis. Gente, eu amo quadrinhos infantis também, mas eu estou descobrindo esse mundo aí de quadrinhos novamente agora, redescobrindo. Então, se vocês gostam também desse tipo de literatura, me conta aqui quais são os que você já leu, os que você gosta, para eu ler e ler mais coisas desse tipo.